Top Cultura, 18 anos com você. Estamos de volta ao vivo com o Bem Viver, falando sobre doenças respiratórias com o Dr. Paulo César. Então, doutor Paulo, a gente estava falando de bronquite, asma, e a gente recebeu muita pergunta, então vamos responder as perguntas do pessoal antes, né? Depois Tranquilo. a gente continua se tiver mais algum tempo. Josiane, do Alto da Cruz, a natação pode ajudar quem tem bronquite? Isso, a natação ajuda de fato, porque assim, se a gente comparar a natação com outro tipo de atividade física, né, que a natação o que que é? A pessoa respira uma atmosfera onde o ar é mais umidificado. Mas é um erro achar que a natação é um esporte adequado e que natação cura a asma, né? A gente tem uma colega, Yara Fix, que fez um trabalho com nadadores jovens da equipe olímpica brasileira, porque é muito comum o quê? Menino, você tem asma, vai nadar, né? Então, eles tinham muitos sintomas, né? Eles iam nadar e tinham uma obstrução grave e nunca tinham sido tratados direito. Então, assim, asma é um exercício menos ruim para o asmático, porque é modificado. Isso, a natação. Só que você deve procurar tratamento. E lembrar que todo paciente asmático que vai fazer atividade física, ele deve usar a sua bombinha de alívio, né? Que geralmente é o salbutamol ou Berotec, né? 30 minutos antes, 2 bombadinhas, para não passar mal depois do esforço físico. Entendi. Jeane, do São Cristóvão, a bronquite e asma tem cura? A gente até falou um pouquinho disso no segundo bloco, Isso, a gente né? fala assim que ela tem controle, né? A gente tem a medicação que a gente chama de medicação de controle, que é o corticoide inalatório para o adulto, né? Para a criança tem algumas diferenças, né? E tem a medicação de alívio, que é aquela medicação que você usa quando você tem crise, né? Por exemplo, né? Quando a gente tem asites, né? O paciente asmático tem gripa, por exemplo, comumente ele chia mais, tosse mais, e tem que usar a medicação de alívio. Rúbia, de São Gonçalo, Mariana. Meu filho de 3 anos tem bronquite, faz tratamento com Berotec, desculpa, e Atrovente. Aham. São medicamentos eficazes ou só amenizam a crise? Eles amenizam a crise. É melhor perguntar para o seu pediatra, né, qual que é a indicação, porque na criança também é diferente do adulto, né? Então ele pode ter tido bronquiolite, tem que ver direitinho com o pediatra qual que foi a doença, para qual foi prescrito o Berotec e Atrovente. Porque tem a bronquite asmática, tem a bronquiolite, são diferentes, São né? diferentes. Wanda, da Vila Aparecida. As famosas ites, que até a gente nem falou muito, né? A rinite, a sinusite, ite, elas têm cura? Principalmente a sinusite, tem a doença há 4 anos. Você pode até falar um pouquinho da sinusite com a gente? Pode, claro. A rinite, né, que a forma mais comum de rinite disparada é a rinite alérgica, né? Então a rinite alérgica é aquela que a pessoa tem amofo, perfume, pelo de cão, pelo de gato, esse tipo de coisa, né? É muito comum, a gente sabe do paciente que é alérgico, né, ao chegar na consulta, né? O paciente geralmente, a gente brinca que é a sadação do alérgico, né? Ele coça, né? Ele fica assim, ou ele fica limpando a garganta o tempo todo, né? Da mesma forma que a asma tem uma medicação de controle e uma medicação de alívio, né? A medicação de controle, né, aquilo que eu falei, né? A gente usa o corticoide tópico no nariz, né? A gente estimula o paciente a fazer uma melhor hidratação ou limpeza do nariz, né? Usando soro fisiológico, só soro fisiológico, né, gente? Sem vasoconstritor. Mais vezes, né? Tipo 5 vezes por dia, né? E aí a gente pode, se a pessoa tem uma crise alérgica muito importante, né, usar algum antialérgico, né, e a gente sempre bate com o paciente a importância do controle ambiental, né. Não adianta ter aquelas cortinas cheias de frufru no quarto, carpete, né. Quarto de asmático, né, de pessoa com rinite tem que ser o mais clean possível, né, e limpeza, a gente, sem produto químico, assim, sem espanador também, pano com água, só isso. E no caso da Wanda, que é a sinusite, que ela tem há 4 anos? Então, ela deve procurar o médico de controle dela, né, o otorrino, para poder ver se, né, se os fatores alérgicos estão estudados, como é que está o ambiente, né, se o controle ambiental dela está adequado. Alguns tipos de sinusite são cirúrgicos, né? A pessoa começa a aumentar umas carninhas que tem dentro do nariz, que chama de cornetos, e eles podem entupir a drenagem dos seios da face. Então, alguns pacientes... Alguns têm cura, então? Alguns têm cura, né, com tratamento clínico, e alguns precisarão de cirurgia. Vanilde, do Rosário, em Mariana. A tuberculose também é uma doença respiratória? Também é uma doença respiratória. A tuberculose é conhecida, gente, desde a época das múmias do Egito, né? Foram encontradas evidências de múmias do Egito com tuberculose, né? E a tuberculose, a forma principal, né, da tuberculose é a tuberculose pulmonar, aquela que o paciente, né,
tosse, né? No Brasil é muito comum a tuberculose, né? A tuberculose pulmonar é aquela que abre um buraco, né? Uma caverna no pulmão, e é a forma que dissemina a doença para a população. Mas virtualmente todo órgão do corpo pode ser acometido pela tuberculose. Mas a tuberculose já é assim, antigamente ela matava muito, mas hoje em dia, né? Ela matava muito. No século XVIII, 1 em cada 4 mortes eram causadas pela tuberculose. Hoje em dia ela ainda é uma causa de morte, mas principalmente na pessoa que não trata de forma adequada, né? O tratamento da tuberculose é feito durante 6 meses. Então vamos lá, doutor Paulo, nosso tempo está acabando, vamos tentar responder as últimas 3 perguntas. Ângela da Bauxita, quem tem fogão a lenha em casa se torna um grande vilão de doenças respiratórias? Isso, o fogão a lenha é o vilão e a pessoa que convive com ele é a vítima, né? Provoca, igual eu falei, se a pessoa já é asmática, começa a ter crise e provoca o desenvolvimento da bronquite crônica e efizema igual ao cigarro. Braulio da Água Limpa, quais são as causas de água no pulmão? Isso. A água no pulmão, na realidade, a água é na pleura, que a gente chama de derrame pleural. A tuberculose pleural é uma causa comum de água na pleura no jovem, né? Existem outras causas, dependendo da idade, por exemplo, paciente que tem insuficiência cardíaca, por exemplo, né? O coração não está batendo adequadamente, ele fica de tamanho maior e pode ter derrame pleural de um lado ou dos dois lados. Mas tem várias causas. Vilma da Bauxita, você atende alguma clínica em Ouro Preto? Ainda não, por enquanto. Então, doutor Paulo, muito obrigada aí pela sua participação. É um assunto muito amplo, né? De fato. Mas eu espero, assim, que algumas questões tenham sido esclarecidas aí para a população. Sim, foi um prazer participar, um prazer estar aqui, Magistério. Muito obrigado. O Bem Viver termina aqui. Nós temos o apoio cultural da Trupe Boutique, que fica na Avenida JK, número 677. Telefone de lá é o 3551-3580. A gente se vê na semana que vem. Até lá!